A gente vai lá para Deuteronômio 3:23. Deixa eu situar você. Tem um homem que a Bíblia conta um pouquinho da história dele, que chama-se Moisés. Ele tem uma história muito doida. Era para ele ter sido jogado na água, afogado na água, porque os egípcios queriam que todos os meninos que nasceram no Egito, meninos judeus, o povo judeu estava crescendo demais, o povo de Deus, os hebreus estavam no Egito, foram lá por causa de uma grande fome, uma história de um tal de José. Se você quer saber mais essa história, vai na Bíblia, você vai achar muito legal ela. E aí foram para lá, e esse povo, que eram umas 70 pessoas, cresceram imensamente, e ficou gigante esse povo lá. E depois o pessoal começou, olha, esse povo aí está crescendo demais, eles vão nos dominar, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí essa gente com paranoia de poder falou assim, vamos fazer o seguinte, eles precisam ficar sem guerreiros, então vamos fazer um controle de natalidade. Não deixa mais, manda as parteiras matar tudo que é menino que for nascer, elas matam. E matam como? Joga no rio. Pertinho do rio Nilo, joga no rio. Gente, foi uma mortandade, um negócio horroroso, feio mesmo. Só que uma família lá tinha um menininho chamado Moisés. E o texto, eu tenho uma raiva desse texto, porque fala assim, o menino era muito bonito. Eu acho ruim esse texto, é um parênteses esse negócio, o menino era muito bonito. Porque dá a impressão que porque é bonito não podia ser jogado no rio. E daí imagina os feios, joga tudo no rio. Não é isso que a Bíblia quer dizer, sabe? Mas eu não gosto dessas pessoas. Sabe, já viu aquele lamento assim? Momento de descontração, tá, gente? Aqueles comentários assim, nossa, fulana morreu. Era nova, tão bonita. Eu falo assim, era nova, tão bonita. Por que esse comentário depois da morte da pessoa? Se fosse velha e feia, estava tudo bem? Não é assim, gente. Para com esse comentário, tá? Mas a Bíblia fala que o menininho era bonito. Era bonito e não foi lançado. Daí a família teve uma ideia, não, vamos fazer um cestinho. Você sabe por que aquele cestinho é chamado de? Aquele cestinho quando as crianças são pequenas? Moisés. Então, colocou betume, né, fez uma argamassa ali para um negocinho não afundar e jogou no Nilo. A irmã ficou acompanhando de longe e providencialmente tinha a filha do faraó, a princesa estava lá se banhando, tomando banho, e viu aquele menininho, e você vê a providência divina de que bom que ele era bonitinho, porque daí se encantou, né? Viu aquela criança assim, se encantou, e ela sabia que era hebreu, mas levou para casa, conseguiu, na linguagem do curitibano, passar um dolangue, acho que fala, né? No pai dela, e o menino foi criado, cresceu no Egito, aprendeu as línguas do Egito, cresceu na corte, entendido das coisas do Egito. 40 anos ele olha e vê que os egípcios estavam oprimindo muito o povo dele. E tinha um egípcio brigando com um israelita, ele toma a decisão de falar assim, epa, que é isso? E vai violento o camarada, mata o camarada. No dia seguinte, ele vê 2 hebreus brigando e quer separar, daí os caras falam para ele, que é isso que você está fazendo? Você vai matar a gente igual você fez ontem para o egípcio, como você fez no passado? E aí ele percebeu que a trama dele, o erro dele tinha sido descoberto, ele se desesperou, fugiu, porque sabia que se o faraó ficasse sabendo, pô, você foi criado aqui, mas você não pode matar alguém do nosso povo, né? Ele sumiu, foi para as terras de Midian, virou pastor de ovelhas. Passou-se 40 anos lá, de repente, aparece um dia, ele está lá pastoreando a ovelha dele, e aparece, ele vê uma árvorezinha, um arbusto, uma sarça, está pegando fogo, e ele fala assim, mas pega fogo e não acaba, não está acontecendo, se aproxima, ele ouve uma voz, tira o pé, retira a sandália dos seus pés, o lugar que você está é terra santa. Deus, naquela sarça, se revela para ele, e diz para ele assim, olha, você vai livrar o meu povo do Egito. Um homenzinho com 80 anos nessa jornada. E Deus faz algo estrondoso, leva ele, arranca o povo de lá, uma história fantástica, até no ensino médio se ensina sobre essa história da saída dos hebreus do Egito. O detalhe é que esse povo saiu do Egito para entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã, onde Deus julgaria as nações que estavam ali pela maldade deles, maldade intensa. Pensa num povo corrupto, maldoso, perverso, a ponto, você tem uma noção do povo que Deus estava tirando de lá para colocar o povo hebreu? Era um povo que sacrificava os seus bebezinhos numa pedra incandescente de fogo para fazer adoração aos seus deuses. Esse era o menor dos problemas. Era um povo terrível, onde passou muito tempo sem obedecer a Deus. Deus decidiu sentenciar. Quando eles estavam para entrar, esse povo que Moisés tirou na terra, que Deus iria dar a eles, eles ficaram com medo. Ficaram receosos e não acreditaram em Deus. Por conta disso, Deus fez eles perambularem por
quase 40 anos no deserto, até que toda aquela geração que teve medo viesse a morrer e uma nova geração que não foi incrédula viesse a crescer. E agora, Moisés não morreu, tinha mais uns parceiros dele, Josué e Caleb também, que não tinham morrido, e eles estão diante dessa terra. Só que ele aprontou, Moisés pisou na bola num determinado episódio, e Deus falou para ele assim, você não vai entrar também. O tempo passou e a gente chega agora nesse momento, eles tinham avançado um pouquinho, estavam chegando perto da terra, já tinham exterminado e lutado com alguns reis, dominado algumas regiões, mas estavam para atravessar o rio para chegar na terra prometida, e agora a gente vai entrar nessa oração aqui. Também eu, nesse tempo, Moisés dizendo, implorei ao Senhor, dizendo, ó Senhor, olha essa oração, ó Senhor, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que possa fazer as obras, pois que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Agora, Moisés, eu imagino que a voz dele estava bem baixinha, assim, peço-te que me deixes passar, para que eu veja essa é uma boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa, elogia um monte, né? Igualzinho a gente fazendo pedido, né? Montanhosa e o Líbano. Agora vem o verso 26. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, voz de Deus, basta, não me fale mais nisso. Você consegue imaginar? Deus, a gente põe muitas palavras às vezes no nosso subconsciente, no nosso imaginário, sobre coisas que Deus diz. Deus diz isso aqui para o homem, basta, não me fale mais nisso. Faz o seguinte, Moisés, vou te dar uma colher de chá, sobe ao alto do monte Pisga, levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste, contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime e fortaleça, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Mas vamos lá, gente, isso aqui não é só para Moisés. Isso aqui tem a ver com a gente. Assim, a gente precisa entender quem é esse sujeito que está tomando um não muito intenso. Para você ter uma ideia, toda a nossa conceituação acerca da formação dos céus e da terra, de como Deus fez todas as coisas, toda a nossa consciência sobre leis morais, sobre o que é certo e errado, sobre todo o conceito que faz base para nosso entendimento sobre a razão pela qual Cristo precisava morrer numa cruz, ele vem da lei de Deus, da conceituação sobre o sistema sacrificial. Sabe para quem Deus revelou tudo isso aí e deu a capacidade de registrar tudo? Sabe quem? Moisés. Quando Jesus fazia referência à lei, ele falava assim, porque vocês leem Moisés. Moisés é tomado como a referência máxima no Antigo Testamento acerca de tudo que Deus queria para o seu povo. Nós devemos a esse servo de Deus uma infinidade de informações que temos para a nossa caminhada de fé. Essa noção de você saber que mentir está errado, falso testemunho Deus condena, é porque Moisés escreveu, ele recebeu a revelação de Deus. Essa noção que você tem que aquela maldita serpente enganou nossos primeiros pais e por isso o mundo desabou, foi entregue, essa revelação foi sendo passada de pessoas para pessoas de forma oral, mas Deus agraciou Moisés para registrar ela. Gente, Moisés é o cara. Moisés é muito fera. E daí você fica se perguntando assim, o que ele queria, André? Vamos entender. A terra prometida tinha sido, foi uma promessa que foi dada para Abraão. Deus disse, quando tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, você volta em Gênesis 12, fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou multiplicar a sua descendência. Moisés sabia que essa promessa era para o povo todo. Só que ele não pisou nessa terra.
a terra da promessa de Abraão, a terra que Deus daria ao seu povo, que até então estava um povo sem terra, um povo sem lugar, um povo sem CEP. E aí, daí você fala assim, André, o que aconteceu? Não é para você acessar a sua Bíblia aí, agora, senão você vai se empolgar com a história, não vai prestar atenção aqui. Muito menos com outras coisas que o celular pode te persuadir, é o inimigo. É o inimigo que entra no celular e faz você tirar a atenção daqui agora. Mas você vai lá em Números capítulo 20, você vai descobrir que eles chegaram em um determinado momento numa região muito árida. E o povo começou a reclamar um monte, porque vira e mexe, o povo hebreu que foi tirado do Egito, eles eram assim, Deus estava fazendo um monte de coisas boas, de repente parece que o cenário assim fechava o tempo. Fechava, ficava tudo muito difícil, eles esqueciam absolutamente de tudo que Deus já tinha feito. E começava assim, o que adianta servir a Deus? O que adianta ir para a igreja? O que adianta seguir esse Moisés? Por que a gente saiu daquela vida de escravo do Egito? Agora a gente vai morrer aqui de sede, de fome. Só que, gente, eles tinham desfrutado já de muitas coisas boas e esqueciam. Viu coisas que coincidem com a nossa vida? A gente parece que é assim também, né? A gente esquece de tudo que Deus fez. E diante da dificuldade imensa, eles falaram, e Moisés foi de novo, como em outros episódios, falar com Deus. Deus, esse povo aqui está atormentando. Daí Deus falou para ele, olha, você está diante de uma rocha, você vai lá e fala com a rocha. Fala com a rocha para ela dar água. Moisés estava irritadíssimo com o povo. Ele chegou na rocha, o que ele fez? Ele não falou. Ele estava com um bordão na mão. E ele tacou 2 pancadas na madeira, na rocha. A rocha verteu água, mas Deus falou para ele, eu disse para você falar com a rocha, né? Você bateu na rocha, né? Você não vai mais entrar na terra. Você não vai mais. Gente, eu quero chamar a sua atenção porque a gente começa esse texto e aí você vai perceber o seguinte. Moisés, ele lembra da sentença divina e ele quer alterar ela. Nesse templo eu implorei ao Senhor. Por quê? Porque ele lembrou. Falou, tá chegando e Deus falou um negócio lá. E eu fiz uma baita de uma besteira. Eu trouxe consequências horrorosas para a minha vida, porque agora eu não vou poder acompanhar esse povo. Mas quem sabe dá para mudar. Vamos tentar. E de verdade, Deus disse para ele basta, mas em nenhum outro texto da Bíblia a gente vê algum incentivo da Bíblia para a gente, como se a gente não pudesse pedir coisas para Deus. Ele quer alterar. E eu acho que na nossa jornada a gente várias vezes quer alterar. Sabe, você começa a colher algumas consequências de decisões extremamente equivocadas, e você pensa assim, eu acho que eu vou voltar no passado. Não dá. Mas Deus de repente poderia amarrar tudo, arrumar tudo, ajeitar tudo, orientar tudo. E a gente pede por isso, Senhor, desfaz isso que eu fiz. Desfaz essa decisão, desfaz... E gente, há momentos que Deus muda. De verdade, eu estou na caminhada já presenciando que há situações que Deus fala assim, olha, eu vou te poupar das consequências. E Ele faz. Mas tem situações que Ele fala assim, não vou fazer. E o que a gente deve fazer diante disso? A gente deve arriscar. A gente deve arriscar. Vamos falar com Deus. De repente, vai que Ele muda. Vai que Ele altera. Vai que Ele muda. A gente não sabe. Nesse caso aqui, Ele não mudou. Ele não mudou. Moisés faz uma oração e a oração não é respondida. Mas qual é a parte boa disso aqui, de você aprender? O Deus da Bíblia, o Deus Criador, Ele não é manipulável. Sabe, gente, a gente vive num país, e ele não é exclusividade nossa, tem um monte de país que tem o mesmo problema com o nosso. A gente chama de um país onde reina a impunidade. É um país que muitas pessoas são incentivadas a aprontar e falam assim, e aí, você está com medo? Não vai dar nada. Assim,
bagunça um monte nos estudos, na sala de aula e fala assim, não vai dar nada. Depois a gente recupera. Depois a gente corre atrás. E assim a gente vai fazendo com um monte de realidades na vida. A gente fala assim, e aí, rapaz, mas isso aqui pode dar errado. Não dá errado. E mesmo que dê errado, depois a gente arruma tudo. Gente, não dá para lidar assim com Deus. Sabe, Deus tem uma palavra que descreve Deus que é uma palavra estranha para a gente não está acostumado com ela. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Essa ideia de longânimo, a ideia original dessa palavra é uma coisa parecida com assim, para quem já mergulhou na piscina e tentou guardar o fôlego, sabe, vou dar aquele mergulho por baixo, aí você já sai e dá aquela respirada. A ideia de longânimo é assim, você mergulha, daí quando o ar já está acabando, você fala assim, eu vou mais. Daí você vai, mas assim, já era para explodir a sua cabeça, está acabando o ar. E você decide ir um pouco mais porque você quer chegar no final da piscina. O longânimo é a ideia assim, ele vai um pouco mais. O Deus da Bíblia, ele é muito longânimo, filho e filha. Ele tem uma paciência enorme com as nossas falhas. Mas deixa eu te dizer, ele é um Deus que em algum momento ele diz, basta. E esses textos aqui são para ajudar a gente a não brincar com ele. A Bíblia fala assim, André, o Deus do Antigo Testamento. Não, é o mesmo. O do Novo Testamento fica explícito que ele manda para o inferno. No Antigo Testamento tinha apedrejamento. E no Novo Testamento tem envio para o fogo que arde para sempre. É o mesmo Deus. Em algum momento ele diz não. Ele fala assim, depois eu vou fazer essa besteira aqui, sabe? Que a minha mãe já falou para não fazer, os meus amigos já aconselharam para não fazer. E depois eu peço perdão. Sabe aquela coisa daquela pessoa cretina que vem e te ofende e depois volta com aquela, desculpa. Você percebeu assim, essa desculpa aí é desaforada. Já foi premeditada, ela já fez, já considerando que na sequência ela ia vir pedir desculpa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses textos para fazer olhar. Não confunda não, você está falando com o Criador dos céus e da terra, Moisés. Olha, Moisés ouve uma resposta estranha, gente. Basta, não me fale mais nisso. Em outras palavras, Deus está falando, chega. Não tem isso aqui, eu que estou falando, é minha interpretação, tá? Mas dá ideia, né? Cala a boca. Chega, Moisés. Que parte você ainda não entendeu? Eu falei que você não vai e não toca mais nesse assunto. Gente, a gente está vivendo... pregações como essa são muito importantes, sabe por quê? Tem uma onda educacional. Eu achava que era só conversa de pais que estão com medo de frustrar seus filhos. Eu achava que era só isso. Mas eu descobri que não. É uma inclinação pedagógica. Eu fui numa determinada cidade por esses dias pregar, e aí a liderança do departamento infantil, eu falei, e aí como que tá? E bate-papo de corredor, ele falou assim, o grande desafio nosso hoje está sendo o positivismo que está vindo de algumas escolas. Aí eu fiquei, puxa, ele está falando de positivismo, Augusto Conte, do que é? Eu falei, explica melhor. Ele falou, não, é que está vindo uma teoria que a ideia é que as crianças não podem ser frustradas. Então algumas escolas estão propondo que o melhor jeito de educar para não traumatizar é dizer sempre sim. E isso está numa tal insanidade que as mães estão chegando aqui e ela está dizendo para a gente que a gente não pode dizer não para o filho dela. Então assim, está no momento que não é para ir para o banheiro. Posso ir no banheiro? Tem que falar assim, olha, daqui a pouco você vai, mas não pode dizer não. E aí, na hora que está batendo no amiguinho, você não pode falar assim, não bata nele, não pode falar. Fala assim, faça carinho ao invés de agressão. É uma insanidade, gente. Mas perceba, fala assim, mas qual é o drama? Gente, eu vou dizer para vocês que essa teoria, ela não tem absolutamente nada a ver com Deus. O Deus de Moisés, o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Não. Ele diz assim, se alguém quer me seguir, disse o Senhor Jesus,
Negue-se a si mesmo. Pega um nãozão bem grande, coloca no espelho e diga para você: não, não, André, não, não. Gente, isso não é castrador, isso não é frustrador. Isso vai para arrebentar a nossa natureza pecaminosa, nosso desejo de dominar, nosso desejo que o mundo inteiro seja de qual jeito? Do meu. Mas você poderia dizer também, do seu. E o que o Deus da Bíblia, ele vai colocar Moisés na seguinte situação. Ele vai dizer para Moisés assim: olha, eu mando. Você não vai entrar nessa terra. Chega. E eu não sei qual as suas imagens sobre Deus, mas a bacana de ler a Bíblia e ler esses textos é que a gente tem chance de pegar como se fosse uma borracha e apagar algumas ideias na nossa cabeça sobre Deus. Você apaga. Quem sabe esse texto seja apaga, daí você vai reescrever. Olha, o Deus da Bíblia, o Deus que eu sei que me ama, Ele me ama, mas Ele diz não. E isso é muito amor. E Ele tem propósitos. E Ele não explica. Ele falou para Moisés: ó, você foi incrédulo naquela situação, não vai entrar na terra. Você feriu a rocha, você era meu representante, você era minha liderança. Eu falei um negócio muito claro para você, você não fez. Pronto, você agora tem essas consequências. E acabou. Gente, eu queria dizer para você, líder da sua casa: ei, pai, mãe, bora lá ter um pouco mais de moral. A gente está muito fraquinho, gente. A gente está assim, muito dozinha. Ai, que medo do meu filho não gostar mais de mim. É tão difícil. Então assim, eu chego lá para o professor, ele tem que ser escalado em todos os jogos. E agora aconteceu o campeonato, então eu queria pedir, professor, que tivesse medalha de ouro para todo mundo. Porque meu filho não é perdedor, ele pode tomar 5 gols contra, fazer gol contra, mas no final eu quero que o senhor diga para ele que ele é um campeão. Por favor, gente. Não, porque senão o mundo vai... Olha, ei, que isso? O que aconteceu com a gente? Da onde? A Bíblia diz assim, que Deus disciplina os filhos que amam. E correção não é ruim, é amor. Deus deixar esse texto aqui mostra assim, olha, é Ele que manda. Gente, a confusão da nossa vida é às vezes a falta de referência, de falar assim, olha, ei, é aqui e pronto. Às vezes no receio de um autoritarismo extremo, e a gente tem que cuidar com isso, a gente fragilizou-se demais. E alguns pais não conseguem falar assim não para o filho. Não, por que não? É assim, ó, por que não? Você lembra que a sua mãe fez isso com você, pai e mãe? Os seus professores fizeram isso com você. Mas a gente está vivendo um mundo que não se tem, não. É não, é não. E a Bíblia dá essa referência para a gente de um Deus que também fala não. E aí? O que a gente faz? Você sabe que eu acho massa esse texto porque Deus dá uma colher de chá depois do nãozão. Deus fala um negócio para Moisés assim, ó: suba ao alto do monte, pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste, e contemple com seus próprios olhos. Por que você não passará esse Jordão? Deus não foi judiar de Moisés, sabe? Vai lá passar vontade. Não foi essa a ideia. Foi o consolo. Esse povo que você peregrinou, olha aí, veja, eu estou entregando isso tudo para eles. E aí, eu vou voltar nessa do monte. Eu já volto na do monte. Mas Deus fala assim para Moisés, ó: dê ordens a Josué, anime-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Sabe o que é lindo nesse texto? É porque Deus, ele frustra demais Moisés. Não vou passar. Caminhei com esse povo 40 anos, tirei eles do Egito, era a hora de eu ver tudo que Deus iria entregar, e eu não vou. Mas Deus fala assim, olha, mas você não pode ficar amargo por isso. Não é porque você não vai, que você não vai apoiar quem vai.
Não é porque você não vai chegar, que você não vai dar força e continuar colaborando com um projeto que é muito maior que você. Gente, aqui, assim, nos fisgou de uma forma muito especial essa reflexão. Sabe por quê? Porque nós tendemos assim, quando as coisas dão errado para a nossa vida, a gente acha assim, ó, se não deu certo comigo, não vai dar certo para ninguém. Sabe aquela coisa do dono da bola? Se eu não vou jogar, ninguém mais vai. E aí, isso é terrível, sabe por quê? Na prática, como que essas coisas acontecem? Um exemplo muito propício do nosso ambiente. Quando alguns de nós caminham numa comunidade de fé, e de repente os seus pecados com os pecados de outras pessoas entraram em curto-circuito nessa igreja, aí de repente deu tudo errado, é comum algumas pessoas falarem assim, ó, igreja? Esquece. Mas ela apenas não quer ir, ela agora começa a ser a mobilizadora e a influenciadora para que ninguém também acesse. Ah, não bastasse isso? Vamos pensar na experiência de casamento. É ruim, gente, que algumas experiências de casamento dos nossos pais, avós, ou talvez de alguns de nós, foi uma tristeza. E sabe o que às vezes essa tristeza faz com alguns? Quando alguém vem contar que está noivando. Sério? Tem certeza? Você tem certeza disso? Então não foi bom para mim. Eu sou o modelo, eu sou a representação de toda a experiência, agora eu sei exatamente. E aí a gente vai com coisas triviais, sabe? Você foi naquele lugar, não deu certo para você, não foi uma experiência bacana, mas foi a sua experiência. Foi um não para você, mas quem sabe não seja um não para os outros. E aí algumas pessoas, ao invés de ser assim como Moisés foi, porque daí o que ele foi? Ele incentivou Josué, ele falou para Josué, seja forte, vai, Deus está contigo, não desanime. A gente começa assim, não, larga a mão disso. Então não deu certo os estudos para você, não vai dar certo estudo para ninguém, não deu certo esse avanço de carreira, esse passo, não vai dar certo para ninguém. E a gente se torna aqueles que boicotam tudo que para a gente foi terrível. Por quê? Porque para a gente foi terrível. Quem sabe foi um não só para você, mas não é para outras pessoas. E Deus chama a gente para quê? Para ser um incentivador, para ser aquele que apoia. Poxa, não vai dar para mim. Em várias coisas a gente tem que até cuidar com isso aí, né? Eu queria muito assim que meu filho fosse jogador, mas era porque eu recebi um nãozão, né? Nesse negócio de jogador. Mas falei assim, não, se ele quiser, e quando ele quiser, e acho que ele já não quer mais, que vá. E enquanto quis, iria dar apoio, não quer mais, também está apoiado. Sabe, Deus não deixou Moisés amargar com o não. Por quê? E aí eu vou falar uma coisa para você. Porque ele viu que estava para vir. Volta no ponto anterior, ele subiu no monte, ele olhou, eu fico imaginando ele lá assim, ó, velhinho, né, perto de seus 120 anos, meio que míope, sei lá, catarata, sei lá o que ele tinha. Meu Deus, Yahvé é poderoso. E olhando, e olhando. Vou falar uma coisa para você. E aí, foi muito lindo esse texto, pensar nisso. É muito difícil ouvir um não. Quanto mais de Deus, quanto mais de algo que a gente quer muito. E eu falo de coisas triviais. Agora, o Vladimir estava pregando aqui semana passada. O Vladimir é cego. Ele fala assim, eu enxergo 3%. Isso é uma migué, eu não sei como consegue calcular esse negócio de 3%. O que a gente sabe é que ele não enxerga, e ele vê vultos, às vezes algo mais claro, mais escuro, assim, mas é muito desafiador. E eu imagino quando ele se converteu, ele falou assim, eu vou para a igreja para Deus me curar. E se o Senhor me curar, e o Senhor me fizer eu enxergar, eu vou seguir os seus caminhos. Eu não vou curar. Não vou curar. Agora, eu fico imaginando, não apenas se fosse comigo, mas se fosse com o meu filho, porque dói mais. E se fosse com a minha mãe, a minha esposa. Uma situação que você fala assim, Deus, não. Deus, não. Aí Deus fala assim, sobe no monte. Sabe, você tem que lembrar que os montes são muito expressivos na história bíblica. Tem o Monte Carmelo,
o Monte Sinai, o Monte Pisga, mas tem um monte que é o Monte dos Montes, que todo mundo tem que subir nesse monte, porque tudo se resolve lá. Se chama o Monte Calvário. Sabe, nos inúmeros nãos da vida, o melhor monte para você subir, obter as respostas? Não. Guardar esse não no seu coração e continuar amando o seu Criador. É subir no Monte Calvário. No Monte Calvário também teve um não. Teve um não. Um homem fantástico, nascido em Belém, criado de uma forma simples. Aos seus 30 anos começa um trabalho lindo. Curava as pessoas, recebia as pessoas machucadas, excluídas, dava ensinos lindos, cuidava de todo mundo. Passou 3 anos fazendo isso, falando acerca do reino de Deus, interpretando a palavra e fazendo o bem. No final de 3 anos, foi perseguido, julgado injustamente e condenado com a pior morte que existia no império. Ele foi condenado com a crucificação. E ele é castigado, exposto à nudez e tem que carregar uma cruz até chegar nesse Monte Calvário. E aí quando você acessa a Escritura para saber por que ele foi lá, por que ele está lá, se ele foi tão perfeito, tão justo, tão bondoso, por que ele foi? Você descobre que foi um ato de amor. Você descobre o seguinte, que o seu erro, todos os seus erros, toda a sua hipocrisia, toda a sua mentira, toda a sua falsidade, todo o seu desgosto, toda a sua murmuração, todos os seus ciúmes, toda a sua inveja deveria ser castigado com um não infinito de Deus. E esse homem que eu acabei de descrever está carregando uma cruz e agora vai ser crucificado nela. Sabe para quê? Para que todo o que confia nele não precise passar pela morte eterna, receba um grande sim de Deus. Sabe, eu imagino que vários nãos que a gente quer reverter, não tem nada mais precioso do que a sua alma. Eu duvido que isso aí que te angustia, que te deixa muito infeliz, que se você falaria assim, ó, vamos imaginar que eu estou com câncer. Eu falo assim, Senhor, eu queria pedir ao Senhor uma coisa. O Senhor pode me mandar para o inferno desde que o Senhor cure eu do câncer. Soa como piada um negócio desse, né? É hilário. Mas eu queria que você atentasse para isso. O que vale a redenção da sua alma? O que vale você ser perdoado e ser admitido sem culpa diante do Deus Criador? Quanto custa isso? Você trocaria esse grande sonho, esse grande desejo, essa coisa que você fala assim, Deus me ouve nisso aqui. Você trocaria pela redenção para você viver para sempre com Deus Criador, ser perdoado, não ser castigado pelas... Você trocaria? Você trocaria a sua vida por isso? Eu tenho certeza que você não trocaria. Agora, o que Deus fez? Deus vai e envia o filho dele e castiga o filho dele numa cruz, e coloca ele em cima de um monte extremamente humilhado, para que todo que olhe para ele fale assim, olha, você está triste porque eu te disse não? Suba no monte e olhe para o Calvário, olhe para a cruz do meu filho, olha para a cabeça dele cheia dos espinhos, olha para a mão dele furada, olha para o sangue, olha para a exposição de terrível que ele está. E agora eu vou derramar a ira que eu deveria derramar sobre você, eu vou derramar sobre ele. Eu estou derramando sobre ele. E eu vou continuar com um não para você, mas o meu amor eu te entrego aqui. Olha para ele, sobe para o monte. Sabe, a vida pastoral é extremamente dramática. Às vezes eu acesso histórias que eu falo assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho nenhuma resposta. Eu não tenho nenhuma explicação. Só tenho lamento, tristeza e choro. E eu falo assim, qual é o consolo, ó Deus? A pergunta é, onde o Senhor estava? Muita gente faz. Quando isso aconteceu, por que foi assim? Aí eu tenho uma resposta. Onde Deus estava? No mesmo lugar que Ele estava quando o Filho dele foi sentenciado por mim e por você. No trono, reinando com justiça e misericórdia. Suba para o monte. Quem sabe o que Deus está chamando eu para você hoje fazer assim, ó. Sobe no monte e veja o meu filho. E se console nisso. André, eu devo parar de pedir?
Para não. Eu não ouvi um basta ainda para alguns pedidos que eu tenho. Foi para Moisés. A gente está usando essa história como uma experiência de aprendizado que pode ser que Deus diga para você, basta, não me fala mais disso. Mas se Deus ainda não falou, continue. Continue pedindo, continue orando. Mas e se Ele não responder, André? Sobe no monte. Sempre quando você ficar com medo, sobe no monte. Sempre quando você achar que você não é amado, sobe no monte. Sempre que você achar que está difícil demais, sobe no monte. Que monte? Eu estou usando uma expressão figurada. O monte da imaginação daquilo que aconteceu na história. O Calvário foi real. A cruz foi real. Ele morreu por mim e por você. Ressuscitou o terceiro dia e nos chama para desfrutar dessa relação de amor. Vamos orar? Ó Senhor, Deus Altíssimo, nós ficamos tristes com o não. Essa é a verdade. Eu não sei o que é um pai e uma mãe pedindo uma cura para o seu filho, porque os meus não estão doentes. Mas é muito ruim pedir coisas e não ser atendido, Deus. A gente tem que falar isso para o Senhor. A gente pede algumas coisas e parece que elas são tão ajustadas, elas são tão legítimas, elas parecem que não vão fazer mal para ninguém, só vai fazer bem. É tão ruim não obter uma resposta do Senhor. E a verdade é que o coração não sabe lidar muito com isso não, Jesus. A gente fica cheio de confusão. E não é só mimo não, Senhor, dói mesmo. Dói mesmo receber não para coisas tão essenciais, tão vitais aparentemente para a nossa vida. E a gente precisa de um consolo que é um milagre na verdade. Para a gente não ficar amarga, desesperançosos, sabe, a vontade de chutar o balde, a vontade de desistir, de desanimar. Como não desanimar, Senhor? Como não jogar o pano? Como não desistir? Como continuar com um sorriso no rosto? Como continuar com esperança? Como continuar alegre, Senhor? Como isso, Deus? Você sabe que é difícil. Mas a gente vê uma pista aqui na Tua Palavra. O Senhor falou para Moisés subir no monte. A gente está usando isso aqui como uma categoria metafórica, mas eu queria que o Senhor levasse hoje a gente aqui para o Monte do Calvário. Nos ajuda a ver Teu Filho. É o Teu Filho lá naquela cruz, morrendo por nós, pagando o preço das nossas sentenças, das nossas besteiras, das nossas maldades, da nossa rebelião com o Senhor. Nos ajuda a olhar para Ele, e que o amor dele, o olhar tão querido, tão bondoso, tão cheio de misericórdia do Seu Filho amado, se doando para sermos perdoados, que isso acalme nosso coração, que isso cure os nãos que o Senhor nos deu, que isso nos cure, que isso ajude, que isso refresque. E Senhor, quantas vezes for necessário, nos leva para o Calvário. Talvez essa noite vai ser necessário, amanhã de novo e depois de novo, mas nos leva. Senhor, nos ajuda o Teu povo aqui. A gente quer ser o povo da esperança, mas a gente não quer manipular o Senhor. A gente não quer inventar aqui que tem um jeito de conseguir obter todos os sims do Senhor. Nada disso, Senhor. A Tua palavra não ensina, isso não é verdade. Então nos ajuda, dá a consolação que só o Teu Espírito pode dar. E abençoa os Teus filhos, que nessa olhada do Calvário, a gente ame mais o Senhor. E essa seja a nossa história para as outras pessoas, a hora que elas perguntar, por que com tanta dificuldade a gente ainda continua feliz? A gente vai dizer que não é a nossa força, é que o Senhor nos levou para ver algo que cura toda a dor, que foi o Teu Filho morrendo no nosso lugar. Obrigado por essa noite, Deus. A gente cantou hoje aqui, Deus, que digno é o Senhor. Pelos cravos em Suas mãos, graças nós Te damos. Bendito seja o Teu nome. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.